E aí, pessoal? Tudo bem? Normalmente eu começaria com Fala, vlog, tudo bem? Ou Olá, vlog, tudo bem? Mas hoje é um pouco diferente. Nesse vídeo, quero propor uma coisa um pouquinho diferente do convencional que eu tenho feito aqui. Eu tive essa ideia por conta de vez em quando, eu coloco lá no meu computador alguma coisinha numa segunda aba só pra ficar escutando, sabe? Muitas vezes é um podcast ou simplesmente uma playlist de lo-fi. Tento ser produtivo durante esse tempo. Só que sei lá, se é um podcast eu me distraio muito, se é um lo-fi eu às vezes não consigo nem focar. Então, esse tipo de vídeo, né, pra fazer companhia tem me ajudado bastante. No geral, são pessoas falando de maneira descontraída, sem muita edição, sem muito estímulo visual, sabe? Até porque se eu mudar de aba, fica lá rolando aquele bate-papo, ou aquela conversa, ou no caso, o monólogo, onde a pessoa vai e vai, correndo com o conteúdo de uma maneira leve, e eu vou escutando aquilo de uma maneira que deixa calmo, e eu quero propor isso aqui pro canal também, quando eu tiver afim, sabe? E hoje é um dia que eu tô afim, sabe por quê? Esse tipo de vídeo, primeiro, é muito fácil de gravar e de editar. Segundo, deu vontade de testar coisa nova. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que tem muito a ver com esse vídeo, né? Ser produtivo. Hoje é segunda-feira e agora são 5 horas e 40 minutos. Basicamente, eu tô no meu final do expediente e eu decidi fazer uma pausa para um café, tá? Esse café é descafeinado. Ser produtivo às vezes é algo que a gente se cobra muito, né? Eu mesmo hoje acordei com um sentimento de caramba, hoje eu vou ser produtivo. Mas no final, o que isso significa? Ser produtivo na nossa vida profissional? Ser produtivo na vida pessoal? E são coisas tão diferentes assim, porque eu hoje acordei 7h30 da manhã, porque eu tô nessa agora de cada vez começar a acordar mais cedo. Eu tô nessa, sabe? Porque eu quero ter um momento no qual eu não faço nada até as 9 horas, que é quando eu começo a trabalhar. E em dias como hoje, que eu tô de home office, é excepcional, porque eu tenho esse tempinho pra fazer nada. E é isso que eu fiz. Acordei, sentei aqui, olhei pela janela, vi que tava um dia de sol, maravilhoso. E fiquei pensando, nossa, que dia bom pra ser produtivo, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E aí eu penso, poxa, se eu acordar mais cedo eu consigo ir na academia, se eu acordar mais cedo eu consigo até ler os meus e-mails um pouco antes de começar a trabalhar. E aí sim eu vou conseguir pegar aquele meu to-do list e começar a matar cada uma das minhas tasks, as minhas tarefas que estão pendentes há tanto tempo. Mas, pera lá, é segunda-feira, né? A gente já tá nesse ritmo? E eu tenho que tomar cuidado pra às vezes não me cobrar tanto pra ser esse tipo de produtivo. Eu acho que calma lá, vamos parar um pouquinho aqui e analisar. Primeiro, 7h30 da manhã nem é tão cedo assim. Eu sei. Tem gente que acorda muito mais cedo que isso. Mas eu acho que são momentos da vida, né? Tem gente que vai estar em outro ritmo e tem gente que provavelmente tem metas muito diferentes das minhas. É aquele cara que acorda extremamente cedo porque tá indo fazer a jornada de trabalho e ele faz faculdade. Tem aquela pessoa que acorda muito cedo porque quer fazer uma atividade física e depois ir pro trabalho. Eu já fui essa pessoa. Às vezes até eu custo acreditar nisso, mas eu já fui. Talvez eu até queira voltar a ser. Mas eu quero voltar mentalmente saudável pra isso, sabe? Então, evitar ficar tão bitolado com essas ideias de ser muito produtivo. Porque eu sei que é uma bola de neve. Se eu acordar muito cedo e ir pra academia, eu vou começar a me cobrar quantas vezes na semana eu vou à academia de manhã. Aí eu vou começar a me cobrar quantos treinos eu fiz, ou quantas séries eu fiz de tal exercício. Sabe? Medindo a performance da coisa e... são tantas coisas, né, que a gente mede a performance durante a nossa semana e durante a nossa vida, vamos ser honestos. Se eu fizer isso, vai chegar sexta-feira e eu sei que eu vou me cobrar de outras coisas. Por exemplo, sexta-feira à noite, se eu estiver em casa, eu vou ficar pensando, poxa, é sexta-feira à noite, eu devia estar aproveitando, sabe? E
É aquilo que eu disse antes, é muito do momento da vida. Eu tô quase com 30, não tenho tanto aqueles sintomas ainda da síndrome dos 30, ou seja lá qual for o nome disso. Mas eu tenho alguns. Eu tenho alguns receios, eu acho que é normal, principalmente pra gente que é millennium, ou você talvez seja Gen Z. Eu acho que eu tô no meio termo aí. Que é tipo assim, poxa, será que um dia eu vou conseguir me aposentar? Sei lá, coisa besta, né? Talvez não passe na cabeça de todo mundo. E tá algo mais concreto, tipo, será que um dia eu vou conseguir comprar minha casa? Acho que isso é uma coisa que passa na cabeça das pessoas, né? Ou aquela pressão pra se casar, ou aquela pressão pra ter os filhos e tal, e tudo isso é uma forma de medir a performance. Não só a gente medir a própria, mas que as pessoas também medem, né? Da gente, e a gente se sente pressionado a essas coisas. Mas enfim, eu tô indo meio longe. Mas acho que é válido, porque faz parte do dia a dia. Porque se eu não performar bem no trabalho, provavelmente eu não atinjo essas metas, né? Então, como é que eu compro uma casa se eu não consigo uma promoção no trabalho? E, poxa, a gente pode acabar entrando numa espécie de paranoia aí que vira uma bola de neve, e eu não quero isso. Eu quero curtir a vida de uma maneira diferente agora. Eu tô no momento de viver a vida lentamente, sabe? De ter mais consciência dos momentos que eu tenho vivido. Então, acordar cedo pra mim e ficar aqui sem fazer nada, só admirando o céu azul pela janela, que tá com o vidro nem tão limpo, mas tá com os enfeites ainda que eu colei no Natal. E a gente tá em abril. É isso que eu quero pra mim. É chegar na sexta-feira e não me sentir culpado de ficar em casa jogando videogame, assistindo One Piece, que é uma coisa que eu tenho feito bastante nesse último ano, basicamente porque eu comecei a assistir ano passado. E, poxa, é um jeito também de descansar, né? Descansar pode ser ficar em casa sem fazer nada, assim. Pra mim, recentemente, tem sido sair de vez em quando pra gravar um vlog, tem sido ficar em casa editando o vlog, tem sido ficar em casa fazendo nada. Pra mim, isso é descansar. Pra algumas pessoas é aproveitar o final de semana e ir na academia, ir numa festa, balada, sei lá. E é isso, cada um tem seu jeito de descansar, né? Mas é ser produtivo isso também. Toma cuidado, gente, pra não ficar bitolado das ideias com isso também. Se permita ter momentos de descanso de uma maneira diferente. Permita viver lentamente. Se permita apreciar coisas que normalmente você não aprecia. Vou te dar um exemplo bem simples, tá? Eu nunca tive flores de verdade, ou folhas, ou plantas de verdade aqui dentro dessa casa. Tá aqui do meu lado, uma bela de uma tulipa que nós ganhamos de presente esse final de semana. Os botões já abriram. E hoje de manhã, enquanto eu vivia minha vida lentamente, às 7h30 da manhã, tomando meu copo d'água enquanto sentava aqui, admirando o céu azul, eu também notei que, poxa, tá linda a flor, mas daqui a algum dia ou dois, talvez, ela comece a ficar meio murcha, né? É chegar no momento dela também. Talvez eu tenha que trocar água, não sei, tô a aprender também esse tipo de coisa. Esse tipo de pensamento só passa na cabeça quando a gente tá meio desconectado, né? Desconectado de telas. Ainda mais a gente trabalha assim de home office, teletrabalho. Tantas vezes no dia a gente tá, sei lá, com o celular aqui na mão. E eu poderia facilmente sentar aqui às 7h30 da manhã com o celular na mão e ficar perdido aqui, né? Fazendo scroll horas e horas. Mas não, eu tento evitar. Eu tento pensar o que eu sonhei naquela noite. E eu falho miseravelmente porque não lembro. Ou quando lembro, não tá tão claro. Mas tento refletir sobre isso. E tento levar esse tipo de coisa pra terapia que eu tenho feito também, que tem mudado minha vida. Eu acho que se não fosse esse tipo de... né, da terapia, esse tipo de pensamento não viria. E esse tipo de pensamento é muito importante, porque, como eu falei, 5h40 e pouco, uma segunda-feira, e eu tô aqui tranquilo, vivendo a vida lentamente. E é isso que a gente tem que fazer, né? Viver sem se cobrar tanto. Viver com metas bem definidas, metas realistas.
Eu falei disso num vídeo, né, outro dia, de metas pequenas. Isso é uma conversa que eu tive com a Amanda, minha esposa, outro dia. E é importante, eu tento manter isso real. Ter essas metas que eu consiga realmente ir cumprindo. Acabar com o meu to-do list dessa semana numa segunda-feira não é uma meta muito real. É pegar, espaçar isso durante a semana, colocar, né, as datas de entrega em dias diferentes, que sejam ainda factíveis e que eu consiga alcançar. E se eu não conseguir também, tem algumas coisas que não são tão prioridades e ficam pra próxima semana. O que eu não quero é, tipo, me pressionar tanto a isso, porque aí, pô, se eu viver a vida desse jeito, eu não posso nem ficar doente um dia na semana, sabe? Que eu vou ficar pior ainda, porque vai ser doença, mas a preocupação dessas coisas que não saem da cabeça, né? Trabalho, vida pessoal, e eu não quero isso. Eu quero estar pleno, e esse tipo de coisa é difícil, tá? Se você ainda não parou pra analisar, faz esse exercício, senta aí um pouco e pensa sobre a vida, faz uma reflexão do que você tem feito, do que você tem perseguido, e vê se você não tá, tipo, vivendo no automático essas coisas. Tenta viver conscientemente, tenta comer a refeição tranquila, sentir textura, sabores e cheiro de cada coisa. Parece balela, né? Parece papinho que coach tem falado por aí, mas na realidade até tem. Apesar da gente julgar tanto, nem tudo que eles falam é tão errado. Talvez o jeito que ele comunica ou a ambição por trás disso, né, de querer só monetizar, é que esteja errada, mas não a informação em si. Sei lá, não tô defendendo ninguém, não tô atacando ninguém. Tô só pontuando. Eu mesmo não consumo esse tipo de conteúdo, mas quando eu vejo, eu tento entender o que se passa por trás, sabe? Talvez eu até esteja analisando errado isso. Mas é um ponto de vista, né? Talvez você tenha um ponto de vista diferente. Eu gosto desse tipo de vídeo. Talvez você também tenha um ponto de vista diferente sobre isso. Se tiver, aproveita e comenta aí pra eu saber se você gosta ou não. E é isso, eu vou ter métricas pra analisar. É isso que a gente tenta evitar, né? As métricas do dia a dia. Então, quantas vezes eu vou em tal lugar, quantas tarefas eu fiz, quantos dias eu trabalhei, o quão produtivo eu fui, quantas vezes eu me exercitei, se eu for andar de bicicleta, quantos quilômetros eu fiz, como foi a minha performance. E a vida não é só isso, né? A vida é viver também. Então, vamos tentar viver. Hoje, pelo menos a minha parte profissional já tem acabado, então já vou encerrar meu dia, terminar meu cafezinho aqui e ali dar um confere no meu e-mail uma última vez no dia de hoje. E amanhã tudo de novo, né? Quem sabe amanhã eu não consigo acordar mais cedo. Ah, mas sem pressão também. Se eu acordar às 7h30 igual hoje, já tá bom. Pelo menos é constante. Não é melhor. Se bem que ser constante é um jeito de melhorar, né? Você já deve ter percebido que o conteúdo do meu vlog aqui muitas vezes tem umas nuances diferentes, né? Eu abordo assuntos diferentes e do meu dia a dia. Talvez seja a minha maneira de explorar, até encontrar qual é realmente o meu nicho, ou realmente encontrar vocês, as pessoas que assistem. É difícil, sabe? Mas eu agradeço aí a quem tá assistindo e eu vou continuar postando e insistindo nisso. Quero construir mais do que uma biblioteca de imagens bonitas aqui no canal. Eu quero construir uma biblioteca de coisas reais. Então, trazer aqui um pouco do conteúdo do meu ponto de vista do que pode ser considerado arte ou bonito, mas também trazer do meu ponto de vista realista. Às vezes eu vou estar num dia bom, às vezes eu vou estar num dia ruim, às vezes eu vou estar divagando, ou às vezes eu vou estar simplesmente vivendo. E se você tá acompanhando, dá um like aí se você gostou. Se não gostou, pelo menos deixa um comentário, tá? E se inscreve no canal, dá uma olhada aí nos vídeos anteriores, porque tem conteúdo muito legal aí no canal. Bem, eu acho legal. Alguns têm um pouco de vergonha, mas tá lá. Confere também e vai lá me ver passando vergonha. E pontua lá, se achou que eu passei vergonha mesmo, fala, caraca, cara, que negócio esquisito. Já vale também. Eu prometo que eu vou aceitar isso bem, tá? Espero ver você no próximo. Até a próxima, pessoal.